Quem diria que Deus iria enfrentar os McMahons um dia? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do The Bottom Line, número 85. Na edição desta semana irei abordar o pay-per-view após a WrestleMania, dedicado exclusivamente à brand Raw, de nome Backlash. Muitos de vocês viram este pay-per-view na altura que passou em Portugal, e eu também o vi. Irei analisar o pay-per-view antes de passarmos para a habitual amostra do DVD em si, que eu costumo fazer já nos meus vídeos. Decidi implementar uma nova coisa nestes vídeos, em que eu, antes de passar para a análise do pay-per-view, vou analisar o card em si e falar do build-up para esses mesmos combates. Ou seja, assim que começar a analisar o pay-per-view, já falo diretamente dos combates e não preciso estar a dizer porque é que o combate está a acontecer. Por isso, é isso que eu vou fazer. Um, e, e talvez assim seja melhor eu falar logo do build-up para o pay-per-view do que propriamente ir de combate a combate e a explicar tudo misturado com a análise. Por isso, então vamos falar do card em si. Este card tem como main event um combate ameaça tripla ou triple threat, como quiserem chamar, pelo título da WWE. John Cena, o campeão, defende o título contra Triple H, o seu adversário na WrestleMania, e Edge, que ganhou a sua oportunidade após ter vencido o Mick Foley. Não se pode dizer que o combate entre os dois tenha sido um number one contendership, mas foi o argumento que usaram para o meter no combate. Começou na noite após a WrestleMania, onde o Triple H diz que o Edge diz que quer um rematch pelo combate, quer voltar a ser o number one contender, quer voltar a recuperar o título que perdeu contra o Cena, diz que destruiu o Mick Foley na Mania, mas o Triple H diz que ele é que devia voltar a enfrentar o Cena, então entra-se aqui numa triple threat, organiza aqui uma triple threat entre os três lutadores. Um, Nas semanas que. Então, houve aqui uma gimmick durante estas semanas onde os lutadores estiveram em combates envolvidos entre si, mas eram sempre combates handicap. Numa semana, o Cena enfrentou sozinho o Edge e o Triple H, e nessa semana, por exemplo, o Edge ganhava. Depois, na semana seguinte, era um handicap match entre o Triple H contra o Cena e o Edge, e o Triple H ganhava. E na semana a seguir era o Cena e o Triple H contra o Edge no handicap match, e aí o Cena já conseguia a vitória. E era assim um. E cada semana um dos lutadores conseguia uma vitória. E foi a forma que eles usaram para promover o pay-per-view. Inovador, mas não acho que tenha sido a melhor coisa, mas não deixa de ser algo diferente. Então, sim, este é o main event. O co-main event, o segundo combate mais importante neste evento, e eu nem acredito que vou dizer isto, é Mr. McMahon contra Shane. Contra Shane não, Mr. McMahon e Shane McMahon contra Shawn Michaels e o seu parceiro de tag team, Deus. É verdade, o Mr. McMahon, após a WrestleMania, veio a público dizer que a única razão porque o Shawn Michaels o venceu na Mania foi porque ele tinha a ajuda de Deus do seu lado, ou seja, foi injusto porque ele perdeu contra duas pessoas. O Shawn Michaels diz que o McMahon alucinou de vez, e o McMahon diz que as suas artimanhas acabaram porque no Backlash irá ser um combate tag team, pois o Vince irá fazer parceria com o seu filho Shane contra Shawn Michaels e o seu parceiro Deus. Yeah. O criador, o grande criador, num combate contra os McMahons. Yeah, ouviram bem, isto é tão estúpido como soa. Eu vou entrar. A minha opinião sobre este combate é muito grande. Eu tenho muita coisa para dizer sobre este combate, mas este é o build-up. E houve coisas boas, houve segmentos estúpidos, porque, por exemplo, no Raw, o McMahon disse que Deus não tem poder sobre ele e tal, 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 e ele tem uma nova religião que é dele, que é McMahonism, e que é absurdo, absolutamente. Para um fantástico do Vince, mas o conceito é estúpido.
mas depois de repente acontecem magias do Undertaker, uma espécie de onde os postes disparam pirotecnia, existe um raio que atinge a arena, esse tipo de coisas que vocês estão habituados a ver no Undertaker, mas aqui é suposto ser a força de Deus a revoltar-se contra o que o Vince está a dizer. O único segmento bom, para além das promos do Vince, neste build-up foi quando ele e o Shane fizeram uma visita a uma igreja e é algo fenomenal. Aconselho toda a gente a ir ver esse segmento porque é algo brutal, a sério. Outro de combates presentes neste evento são o Carlito contra o Chris Masters. Finalmente a tag team desfaz-se e essa é a história. Finalmente os dois, um contra o outro, depois de tanta coisa que aconteceu entre os dois, depois de tantas traições do Carlito. Curiosamente o Carlito é o face, vai-se lá perceber porquê. E depois temos o Ric Flair contra o Umaga, onde o Umaga estreou-se na noite após WrestleMania e destruiu completamente o Flair, e é por isso que esse combate vai acontecer, ou seja, o Umaga finalmente a estrear-se e a primeira pessoa com que ele vai enfrentar numa realidade é o Flair. Por isso isto é basicamente a história do combate. O Umaga estreia-se, ataca o Flair, temos combate no pay-per-view. O título feminino está em jogo também neste evento. Mickie James, a nova campeã que venceu a Trish Stratus na WrestleMania 22, volta a enfrentar a ex-campeã no rematch. A história deste combate é que a Trish decidiu fazer jogos psicológicos com Mickie James, de forma a vingar-se, de certa maneira. Ou seja, é o feitiço a virar-se contra a feiticeira, onde a Trish começava-se a vestir igual à Mickey, de forma a entrar na cabeça dela. E pronto, se antes a Mickey fazia isso com a Trish, agora é a Trish a fazer isso com a Mickey, e ajuda um bocado a uma storyline que perdeu bastante interesse desde a Mania. Não se pode dizer que até esta altura a realidade continuasse forte. O grande pico desta realidade foi na Mania. A tag team do Big Show e do Kane acabou. Depois de eles perderem os títulos na noite após a Mania, o Kane começou esta storyline parva, onde a data 19 de maio o atormentava e começou a atacar o seu parceiro sem razão, e basicamente temos alguém como o Kane que está absolutamente assombrado com esta data e ninguém pode falar disto. É coisa que, se alguém disser o nome da data, 19 de maio, ele ataca essa pessoa. E o Big Show tentou perguntar o que é que se passa e o Kane atacou. E sim, vamos ter luta de gigantes neste pay-per-view. Hooray! Lancem foguetes porque, combate brutal. Por fim, o último combate que me esqueci de falar era o Rob Van Dam contra o Shelton Benjamin. O Shelton Benjamin é o campeão intercontinental e o seu título está em jogo, mas a mal do RVD que ele ganha no WrestleMania também está em jogo. É a típica coisa em que o Shelton desafia o RVD a pôr a sua mala em jogo, mas o RVD também quer o título intercontinental. Então nas Raws que antecederam o pay-per-view era que se o RVD vencesse o Shelton num combate normal, o título intercontinental estava em jogo e o RVD venceu o Shelton. Mas na Raw a seguir, o Shelton vence o RVD, logo a mala também está em jogo. Por isso os dois vão se enfrentar neste combate no Backlash e o vencedor leva tanto o título como a mala. E pronto, este é o card, este é o build-up deste pay-per-view. Vamos então passar à análise do evento em si. Então aqui temos a caixa do DVD, bastante normal, igual a do Royal Rumble e do No Way Out. Na frente temos os dois combates principais do pay-per-view, o Triple Threat Match pelo título e a continuação da realidade entre os McMahon e Shawn Michaels, com alguém como seu parceiro. Pelo começo do vídeo vocês já devem ter percebido quem é. Aqui atrás temos aqui a sinopse, não sei porque é que isto não está a focar. Ok. 3 superstars foram tudo pelo título da UE, conseguirá John Cena ultrapassar Edge e Triple H e manter o prémio mais valioso do Sports Entertainment.
e haverá uma intervenção divina de Shawn Michaels do seu parceiro tag team Deus ao enfrentar McMahon e o seu filho Shane. Nada é mais brutal que Backlash, apresentado por Raw. Ok, então é isto. Aqui em baixo o card. Aqui mais alguns superstars que aparecem. Yeah. E aqui dentro é LCD e bastante simples. So, vamos então à review. Então o pay-per-view começa com o habitual promo package que já estamos habituados, e o primeiro combate é entre o Carlito e o Chris Masters. Já agora, o Jim Ross é o comentador da Raw. É o primeiro show que ele comenta depois da Mania, ou seja, não esteve envolvido em nenhuma das Raws antes deste pay-per-view. Por isso, isto acontece porque uma storyline está para vir, e irei falar dessa storyline noutro vídeo que irei fazer nas semanas seguintes. Mas sim, é um dado a reter. Então, como eu estava a dizer, o primeiro combate da noite é entre o Carlito e o Chris Masters. A sua tag team finalmente acabou na noite após da WrestleMania, quando o Carlito, digamos, traiu o Masters, quando ele menos esperava. Mas curiosamente é o Carlito o face nesta storyline. Ou seja, o Carlito é o face sendo heel contra o Chris Masters. Isto é muito estranho, mas ao que parece ninguém queria apoiar o Masters, por isso o Carlito é face, mesmo devendo ser o heel nesta realidade. Mas tudo bem. O combate em si dura 10 minutos. Não é um bom combate. É talvez decente, no mínimo. No máximo é decente, quero dizer. Nenhum dos dois mostra assim grande coisa. O público está mais ou menos interessado. O final do combate acontece quando o Carlito faz o backcracker, backstabber, peço desculpa, e faz o pin ao Masters quando e usando as cordas como forma de ganhar o combate. Ou seja, o Carlito é o face, mas volta a ganhar fazendo coisas que um heel faria, o que é algo que não dá para perceber muito bem, mas assim é o wrestling às vezes. Mas sim, o Carlito não mostrou assim grande coisa, e o Masters sempre precisou que alguém o carregasse dentro do ringue, por isso não é a melhor maneira de começar o pay-per-view. Mas olhando para aqui para muitos dos combates do card, também é difícil começar com outro combate, e talvez este tenha sido. Agora temos o combate entre o Ric Flair e o Umaga. Já agora o Umaga tem um manager que é brutal. O seu nome é Armando Alejandro Estrada. Isto foi uma péssima imitação, peço desculpa, mas é assim, é mais ou menos neste tom que ele diz o seu nome. E nesta altura o público ainda não está over. A sua personagem não está over ainda, mas deem-lhe uns meses e o público vai repetir tudo o que ele diz. Então ele basicamente faz aquilo que ele irá fazer durante a maior parte do ano, que é apresentar o seu lutador, o Maga. O Maga chega, não está, ninguém quer saber, mas mais uma vez digo, deem-lhe uns meses. O Flair está over, mas mais uma vez o Flair está over em qualquer sítio. O combate dura cerca de 3 minutos. Não é um completo squash, porque o Flair ainda tem alguma ofensiva, mas este combate serve para pôr o Maga over. E em 3 minutos o combate acaba com o Maga a destruir o Flair. Ou seja, o Flair teve talvez 45 segundos de ofensiva, enquanto o Maga teve o resto da ofensiva. Mas sim, o Maga vence o combate com o Samoan Spike. Combate. Eu não quero chamar este combate mau, mas talvez a melhor maneira de descrevê-lo seria que este é um combate de Raw e não de pay-per-view. Dura 3 minutos, serviu para o que serviu, e é um combate Raw. Não acho que seja digno de um pay-per-view. Por isso,
Depois temos um segmento com o Mr. McMahon. Segmento genial. O Vince está no seu escritório e aparece o seu filho, Shane McMahon. Ele diz que está pronto para dar cabo do Shawn Michaels, ele mais o seu pai, e o Vince fica um bocado de pé atrás porque diz que o Shawn não será a única pessoa no combate, porque eles também vão enfrentar Deus. E o Vince basicamente diz que tem os mesmos poderes que Deus tem. Então o que ele faz é pega numa garrafa de água, molha o chão e começa a pisar a água que está caindo no chão e diz assim: Shane, olha, estou a andar sobre água. Yep, isto aconteceu. O Shane olha-lhe com cara de parvo, mas o McMahon não fica por aqui. O Vince tem mais coisas para mostrar. O Vince pega num peixe e num pão em forma de baguete. Então ele lança o peixe para fora da vista da câmara, parte o pão ao meio, lança o pão para um lado, lança o pão para o outro, espera um bocado e de repente montes de baguetes e depois se começam a ser atirados ao Vince e ao Shane. Este segmento é surreal, mas o Vince fez este segmento fantástico. Esta storyline é tão estúpida. De seguida, temos o combate pelo título feminino, o rematch da WrestleMania 22, Mickie James contra Trish Stratus. Curioso que as duas aparecem com a sua personalidade, ou seja, nenhuma está disfarçada da outra. O combate é bastante curto, porque acho que nem chega a durar 3 minutos. A Trish vai até ao topo, dá aqueles tradicionais murros em que, por exemplo, quando o oponente está num dos cantos e sobe-se à segunda corda e faz os 10 murros, a contagem com o público e tal, e é uma das coisas mais conhecidas no wrestling. Então a Trish está a fazer isto à Mickie e é suposto a Mickie mandar a Trish para fora do ringue. Mas a Trish cai mal e acaba por acho que lesiona o braço. Não posso dizer se deslocou ou não deu para perceber muito bem, mas a Trish está lesionada, legitimamente lesionada, porque ela cai mal. Então a Mickie não sabe bem o que fazer, ela põe a Trish de volta dentro do ringue, começa a atacá-la e o combate tem que ser mudado, ou seja, logo a seguir acontece o final do combate, onde a Trish está a sufocar a Mickie está a sufocar a Trish e a Mickie não obedece à contagem dos 5 segundos e ela é desqualificada e o combate acaba. A Mickie continua como campeã, mesmo tendo perdido o combate por desqualificação. E é estranho, porque logo a seguir que a campanha toca, a Mickie sai do ringue com o seu título e a Trish levanta-se, ela está bastante irritada e começa a pedir isto tem storyline. Pede à Mickie para voltar dentro do ringue para continuar o combate, que ela ainda consegue lutar. Mas a maneira como a Trish se levanta é que a seguir, no pós-combate a Trish não está a fazer o selling do braço. O que leva-me a crer que a Trish ficou bué de chateada com a Mickie por lhe ter lesionado e não ter feito aquele momento do combate de maneira segura. Mas este combate é mau. Dura pouco tempo e o pouco tempo que se viu não foi bom. Acho que isto nem chega a ser decente. E o final do combate também magoa muito o que aconteceu. Por isso, sim, esta é a minha opinião sobre o rematch entre estas duas divas. Já agora, este é o final da storyline. A Trish durante uns 3 meses estaria de fora por lesão e a Mickie continuaria como campeã. Mas a cena má é que a Mickie deixa de ser aquela stalker e psycho que era a sua personagem, ou seja, visto que eles tiveram que acabar com a storyline mais cedo do que eles previam, a Mickie deixa de ter a sua personagem que foi apresentada ao público, ela torna-se mais uma diva. E iria ainda demorar um bocado até a Mickie voltar a recuperar
alguma da sua overness devido a isto. Temos agora o combate pelo título intercontinental e pela mala Money in the Bank. Shelton Benjamin contra Rob Van Dam. Este combate é bastante bom. O primeiro bom combate da noite. É muito rápido, os dois são bastante talentosos, há grandes moves. Lembro-me que na altura que vi isto, o RVD era um dos meus lutadores preferidos. Ele cada vez mais estava-se a tornar um dos meus wrestlers que eu gostava mais de ver. O Shelton faz esta manobra fora em que é um powerbomb onde ele faz um springboard lá para fora e o Rob Van Dam está agarrado às cordas na borda do ringue, então ele salta por cima do Rob e agarra-o e faz-lhe um powerbomb fora do ringue. Foi algo bastante fixe de ver. O final do combate acontece quando o Shelton Benjamin sai do ringue com o árbitro no chão e ele vai buscar a mala Money in the Bank do Rob Van Dam e tenta o atingir, mas o Van Dam consegue contra-atacar aplicando um Van Daminator e depois ele sobe até ao poste e aplica o 5-Star Frog Splash, o seu finisher, e consegue a vitória, tornando-se o novo campeão intercontinental. Como eu disse, combate bastante bom. O Rob Van Dam está super over nesta altura e coisas boas estão para vir para ele, ainda melhor que isto, que já está a acontecer. E sim, a primeira coisa positiva neste evento foi este combate. Fucking A. Agora temos o pior combate da noite. Kane contra Big Show. Isto é feio, muito feio. Este combate é terrível. Uma coisa que eu gosto do Jim Ross é que ele consegue ser algo subtil quando sabe que o que ele está a comentar é um mau combate e o Jim Ross percebe como é que nós fãs de wrestling sentimos, porque ele sabe que nós não somos estúpidos. Por isso, ele quando vê um mau combate e sabe que está a comentar um mau combate, ele faz algumas frases subtis, de forma a dizer que ele sabe, de forma a nos avisar que sim, eu sei que estamos a ver um combate que é uma merda, mas aguentem, porque eu também tenho aguentem comigo, porque vamos todos sofrer juntos até que isto acabe. O Jim Ross tem frases neste combate como This is bowling shoe ugly e this match is not pretty, o que diz muita coisa. E o Jim Ross sempre foi assim, quando é combates assim um, que são maus, ele costuma usar este tipo de frases porque nunca costumamos ouvi-lo dizer este tipo de frases em combates que são bons. E acho que ele também usou uma frase qualquer como não vem encontrar, não se preparem para um combate muito técnico. Também outra espetacular. Mas este combate não dura muito. Não dura. Ok. Não dura muito. Ainda dura algum tempo. Não dura 10 minutos, mas também não dura 5 minutos. Talvez mais ou menos no meio. Um, o que dizer deste combate? A uma certa altura, a arena fica vermelha, ou seja, com luzes todas vermelhas, e uma voz faz eco a dizer o 19 de maio, 19 de maio, 19 de maio. E o Kane começa a bater na sua própria cabeça. O Jim Ross a dizer que não consegue explicar de onde é que estão a vir as vozes. O Big Show agarra numa cadeira e com muita dificuldade, porque não quer atingir o seu antigo parceiro de tag team, atinge-o com uma cadeira e o combate acaba no DQ. Ou seja, a história é que o Big Show atinge o Kane com uma cadeira de forma a que ele pare de ouvir vozes. E assim que ele é atingido, a arena volta ao normal, o Big Show vai embora
E o Kane depois acaba por acordar e começa-se a rir e isto acaba. Isto foi horrível. Isto foi horrível, esta storyline é estúpida. Ainda mais estúpida que a história de Deus. Já agora. E, e ainda temos que aturar isto mais um pay-per-view. Isto não é o fim. Agora temos outro segmento espetacular com o Vince. Ele está no seu escritório e chega a Candice Michelle. A Candice está com uma gripe, por isso ela precisa de ajuda para curar a gripe. E visto que o Vince tem poderes de Deus, ela pergunta se ele não a pode curar. Então o Vince começa por pôr a mão na cabeça da Candice, mas ela diz que aí é muito acima, tem que ser um bocado mais abaixo. E o Vince decide pôr as mãos nos ombros dela, ombros, braços. Mas a Candice diz que é ainda mais abaixo. Então o Vince põe as mãos na cintura dela, mas ela diz que aí já está debaixo demais, precisa ser um bocado mais acima. Vocês sabem onde é que eu estou a querer chegar. Então o Vince, praticamente a tocar no peito dela, quase, grita aos céus: cura esta mulher, cura! Cura o. Eu não estou a gozar, ele usou mesmo esta frase: cura os peitos desta mulher, estes peitos grandes dela. E a Candice, enquanto o Vince está a dizer isto, a Candice está a gritar como se estivesse possuída ou um espírito maléfico estivesse a sair dela. Uma coisa estúpida, mas fantástica ao mesmo tempo. E de repente chega ao chão, e depois quando o Vince a põe no sofá e parece que a coisa vai ficar um bocado mais, digamos, vai avançar mais, chega ao Shane e avisa ao Vince que há trabalho a fazer, tem um combate a seguir, e o Vince diz: não, estou a curar a Candice. E, e o Shane diz: não, curas a Candice depois, temos um combate agora. Então o Vince diz, antes de ir, basicamente diz: porra pá, estava quase e tem que se ir embora. A Candice fica lá pelo sofá. Nobody fucks with the Jesus. E vamos então para o combate entre Shawn Michaels e o seu parceiro de tag team Deus contra os McMahons. Então o Shane entra no ringue, ele apresenta o seu pai, o Vince McMahon. Ele vem até ao ringue. O andar à McMahon dele está particularmente fantástico neste evento. Ele pega no microfone e diz que gostava de apresentar um dos concorrentes do combate, sendo esse Deus. Então ele diz para Deus aparecer e a arena fica com as luzes apagadas e uma luz branca aparece. Então Deus não tem uma forma física, é com forma de espírito, vá. E como é que nós sabemos que ele está a andar? A luz branca simplesmente segue-o. Então ele está a entrar com uma música toda adequada para ele. E o Vince diz assim: não. Se vamos fazer isto à minha maneira. E eu exijo que entres com uma música decente no ringue. Então o Vince pede para que outra música toque. E é a música do Brodus Clay. Ligeiramente modificada, mas é a música do Brodus Clay. Então a música acompanha Deus quando ele está a circular o ringue. E o Vince está a fazer uma dança qualquer, estranha, enquanto esta música toca. Então Deus entra no ringue, a luz, nem acredito estou a dizer isto é tão estúpido. A luz entra dentro do ringue e o Vince pede ao árbitro para verificar se Deus não tem nenhuma arma escondida em si, se ele está limpo. E o árbitro olha com ele com cara de parvo, não percebe o que é que ele está-lhe a mandar pedir. Vão investigar um corpo que não está presente, vão investigar um espírito. Mas o Vince acaba por dar uma chapada no árbitro. Diz assim: deixa estar, porque eu não me importo o que tu tragas na manga, porque este combate a partir de agora é um no holds barred tag team match. E o Jim Ross não acredita no que acaba de acontecer. Isto é mais um plano para destruir o Shawn Michaels. E o Vince está a dizer Praise be the name of Vincent Kennedy McMahon. E toca a música de Shawn Michaels. Ele vem até ao ringue e o combate. Então o combate começa e o Shawn começa na ofensiva, derruba facilmente o Vince, o Shane é a seguir.
e ele ainda passa cerca de 2 minutos em vantagem. Depois o número de adversários acaba por atingir o Sean, porque não esquecer que é 2 contra 1, mesmo que 2 das pessoas não sejam wrestlers, por assim dizer. E o Shane atinge o Sean com uma cadeira na cabeça, e isto faz com que o Sean fique a sangrar. E depois, a partir daí, é Vince e Shane na ofensiva contra o Sean, a fazer várias manobras de tag team. Uma cena fixe, uma cena, vá, não, fixe não diria, mas uma cena engraçada é que eles acabam por fazer algumas manobras de tag teams antigas, como por exemplo manobras como dos Art Foundation, dos Legion of Doom e por aí fora. Acabam por imitar várias manobras conjuntas de equipas antigas. A uma certa altura no combate, o Vince está na ofensiva contra o Sean e ele agarra o microfone e diz: Deus, porque é que não entras dentro do ringue para acabarmos com isto de vez? Ou seja, a pedir a Deus que faça o tag. Mas a luz, não é? Sai do ringue e vai-se embora. Ok, então a luz vai-se embora, sobe a rampa e o Vince está a dizer assim: Porquê é que vais embora? Porquê é que deixas o teu amigo assim? Deus, volta! O Sean precisa de ti, cenas assim a gozar com ele. E que cena mais estúpida, a sério. E o combate continua. Uh, e depois o Sean consegue fazer um super kick no Vince quando ele menos espera. O Sean começa assim o seu comeback com o Flying Forearm, o Whip Toss. As melhores já estamos à espera dele, o Elbow Drop. E ele tem praticamente o Shane e o Vince batidos. Ele aplica um super kick nos dois e tem vitória na mão. Mas o Sean não está satisfeito. O Sean quer se vingar de tudo o que o Vince fez, gozar com a sua religião e tudo mais. Então vai buscar uma mesa, 2 mesas aliás, e põe o Shane e o Vince um em cada mesa. Vai buscar um escadote gigante ao estilo de WrestleMania e sobe até lá acima. Supostamente ele vai fazer o elbow drop em cima dos dois. Mas o Spirit Squad aparece, os 5 membros do Spirit Squad, os atuais campeões de Tag Team da Raw, aparecem. Eles nesta altura são uma espécie de lacais para o Vince, e o Sean salta do escadote e aplica uma espécie de um splash nos 5 membros do Spirit Squad. Aliás, eles fizeram uma grande coisa, que foi apanhar o Sean de maneira correta. Se eles não o tivessem apanhado, aquilo seria muito mau. Mas felizmente todos apanharam. Foi credível que o ataque do Sean apanhasse os 5 membros. E os Spirit Squad parecem que estão arrumados, mas eles voltam à carga em cima do Sean e de repente são 7 contra 1. Então o Vince e o Shane acabam por acordar. Eles exigem que os Spirit Squad façam o seu finisher no Sean, e os Spirit Squad fazem o seu finisher, que é uma espécie de cada um agarra numa parte do corpo do Sean e lançam-no ao ar, e supostamente são 5 pessoas a lançar um corpo ao ar, e a altitude, quando ele bate no chão, da altitude de onde ele acabou de cair, é suposto ser o impacto e é suposto devastar os oponentes. Então eles agarram cada um no membro, pernas, braços, pescoço, acho eu, e lançam o Sean, e ao lançarem o Sean, ele está no ar e vai cair mesmo em cima de uma mesa, e acaba por acontecer. E realmente é um grande momento neste pay-per-view, porque a manobra ocorre perfeitamente bem, onde o Sean acaba por cair mesmo na mesa e parte-a. Então o Vince toma a liberdade de fazer o pin. 1, 2, 3. Os McMahons vencem o Shawn Michaels no handicap match, vamos dizer isto, no handicap match, e os Spirit Squad levantam o Vince e o Shane e são os grandes vitoriosos da noite. O Jim Ross está simplesmente farto, diz que isto foi tudo uma cilada. O Vince McMahon é um homem sem princípios e tudo mais. Este combate foi razoável. Eu não diria que foi bom, porque
na maioria do combate, quem tem a ofensiva são pessoas que não sabem lutar. Ok, o Shane é muito melhor do que deveria ser, mas mesmo assim não podemos chamar um grande worker. E o Vince é o Vince. O Vince normalmente é quem está a levar na boca, não é quem está a distribuir. É por isso que simplesmente é razoável. E eu gostei. Esta realidade é má, porque acho ridículo porem Deus como uma personagem numa storyline. E depois não é que seja nenhuma piada, não é que alguém se vestisse de Deus e aparecesse. Não, nem sequer é isso. É supostamente um espírito que apareceu. A storyline é estúpida, mas o Vince tornou alguns segmentos bastante bons, porque as suas promos são muito boas, regularmente. Um, e apesar desta storyline ser má, trouxe um novo capítulo à rivalidade entre o Vince e o Shawn. E, e pode não ter sido o melhor capítulo da história, mas não deixou de ser interessante. Eu gostei do facto dos Spirit Squad terem interferido, acaba por ser 7 contra 1, onde o Shawn não fica totalmente mais over porque foi lixado por 7 pessoas. E quando 2 já era difícil, 7 ainda pior. E o Vince ainda é mais odiado pelos fãs, por isso o objetivo foi cumprido, apesar da má storyline. E felizmente que depois disto eles largaram a storyline. Antes sequer temos o main event. Eu esqueci-me completamente que isto estava aqui. Matt Striker vem até ao ringue. E supostamente vai dar uma aula. E para quem não sabe, se nunca viu o Matt Striker como wrestler na WWE, ele tinha a personagem de professor. Que lutavam também. Ele está vestido como professor. Tem um quadro no ringue e a bandeira dos Estados Unidos. Mesmo ao lado. Uau. Típica escola americana, I guess. Ele diz que não estava originalmente planeado para estar no Backlash, mas diz que vai dar uma aula para todas as pessoas de Kentucky que precisam ter aquela aula, porque Deus sabe que eles nunca tiveram na escola, segundo palavras do Sr. Striker. Então, mas ele tem um convidado especial que vai assistir à sua aula. Mais ninguém que uma pessoa de Kentucky, Eugene, o retardado. Então o Eugene aparece. Então o Eugene vem até ao ringue e o Striker começa a sua aula. E ele acaba por insultar um pouco mais o público. Até o próprio Eugene, mas o Eugene, como é retardado, não percebe. Mas a certa altura o Eugene começa a tirar macacos do nariz. E o Striker diz assim: espera aí, não faças o que eu penso que estás a fazer. E o Eugene acaba por não fazer aquilo que vocês estão a pensar. Mas faz algo também nojento, que é, em vez de comer o seu macaco, faz o Matt Striker comê-lo. E depois faz-lhe um stunner. Igual ao do Steve Austin. E o segmento acaba. O Striker foi humilhado na sua própria sala de aula. E segmento inútil. E duas personagens que não estão over. E isto simplesmente tirou tempo ao pay-per-view. Tempo que acho que poderia ter sido usado para outro combate. Mas pronto. Inútil mesmo. Have you seen my wiener? Agora temos o main event da noite, o Triple Threat Match pelo título da WWE, John Cena contra Triple H contra Edge. O combate começa e o Edge sai do ringue e diz ao Triple H e ao Cena para lutarem entre si. Então os dois sempre começam, mas o Edge depois tenta entrar no ringue para atacar o Cena juntamente com o Triple H. Mas o que acontece é que o Cena e o Triple H acabam por se voltar contra o Edge e acabam por ser 2 contra 1. Manobras de combate fixe como o Edge tem um electric chair. O Edge sempre fez bons electric chairs, mas deste pay-per-view gostei particularmente.
Gostei muito da ofensiva do Triple H. Acho que ele estava num dos seus dias nesta noite. O Cena também teve bastante bem. Quando ele teve a ofensiva, é verdade que ele fez as suas típicas 5 moves of Doom, mas acho que tudo o que ele fez até foi bom. E ele teve particularmente bem também nesta noite a ouvir o público que o odiava, porque nesta altura, nesta noite particularmente, quase ninguém, 90% do público naquela arena não quer que o Cena saia de Kentucky com o título. A uma certa altura do combate, o Triple H e o Edge sempre fazem a parceria e atacam o Cena, e o público simplesmente adora o facto dos dois heels estarem a atacar o face, porque ninguém suporta o Cena. O Edge depois vira-se contra o Triple H e eles estão a lutar lá fora, e o Edge faz um execution na mesa de comentadores espanhóis, e depois vai saber, e o Triple H está a sangrar pela cara toda. A cara dele simplesmente está vermelha. É uma imagem bastante poderosa e brutal deste combate, e o Triple H ficará assim durante a grande parte do combate. Isto foi praticamente mais ou menos ali em metade do combate, e ele ainda tinha a outra metade e tinha que lutar basicamente com a cara coberta de sangue. Provavelmente vocês devem estar a ver uma imagem disso neste momento no ecrã, porque eu vou encontrar uma imagem e vou-vos mostrar como é que estava a cara dele. Momentos finais do combate, o Cena tenta aplicar um Super FU, e quando eu digo Super FU é fazer um FU a duas pessoas ao mesmo tempo. Está o Edge e por cima está o Triple H, mas o Triple H consegue se soltar e aplica um golpe baixo no Cena e ele cai. Nesta altura é verdade que o árbitro estava no chão, é por isso que ele consegue fazer um golpe baixo, o que é estúpido, porque nos combates Triple Threat é suposto não haver desqualificações, mas ao que parece eles ora decidem que não há desqualificações e o árbitro não precisa estar caído, ou então decidem que há desqualificações apesar de fazer sentido e o árbitro tem que ir ao chão de alguma forma. Com o árbitro no chão e os dois oponentes em baixo, o Triple H tenta ir pegar numa cadeira. A Lita tentou impedir, mas o Triple H faz um spinebuster nela. Após deixar a Lita no chão, o Triple H vai buscar uma sledgehammer, e antes que ele pudesse usar, ele sofre um spear do Edge. Depois o Cena, depois o Edge agarra na sledgehammer e tenta usá-la no Cena, mas o Cena faz o FU, tenta fazer o FU, e o Triple H acaba por recuperar a tempo e faz um low blow outra vez no Cena, e tenta aplicar-lhe o pedigree, mas o Cena faz uma espécie de um reversal onde torna aquilo num roll-up, num jackknife roll, e consegue o pin depois de um combate de 17 minutos. E o Cena mantém assim o título. Combate muito bom, main event que superou expectativas. Eu estive a ver alguns momentos das Raws antes deste evento, e com base nos handicap matches que se viram ao longo das semanas, isto não levava a crer que o combate pudesse ser assim tão bom. O combate no main event seria sempre bom, acho que sim, mas acho que eu não pensava que voltar a rever seria no patamar do muito bom. Mas com o tempo, com 17 minutos, os três wrestlers conseguiram fazer um grande combate. Acho que quebrou expectativas. O Cena fica over porque manteve o título. O Edge não perde o hit porque não sofreu o pin, e o Triple H ficaria sempre over porque o público está a tentar torná-lo um face a todos os meios possíveis. Por isso acho que todos os wrestlers ganham com isto. E comentários finais acerca deste pay-per-view. Foi um pay-per-view bastante mediano, talvez ao nível do Royal Rumble. Eu lembro-me de dizer que o Rumble foi basicamente, se tivesse de dar uma classificação de 0 a 10 ao Rumble, acabei-lhe por dar um 5 em 10, e acho que neste pay-per-view tenho que também dar um 5.
Falando das coisas boas, acho que este pay-per-view tem 2 combates que devem ser vistos. Um sendo eles o Rob Van Dam contra o Shelton, que é bastante bom, e o Main Event, que é muito bom. Mas depois temos aqui 5 combates que ou deixaram muito a desejar ou assim, foram maus. O opener entre o Carlito e o Chris Masters é decente, mas acho que para 10 minutos eles deviam ter feito muito melhor. O combate entre o Umaga e o Ric Flair teve o tempo que devia ter tido, mas é aquela coisa que é um combate Raw e não um combate pay-per-view. O combate entre Mickie James e Trish Stratus durou menos ainda que o combate do Umaga e o Flair, mas percebe-se que o porquê, e não culpo as divas por isso, porque a Trish sofreu uma lesão, mas não deixa de ser um combate, um mau combate, porque acabou de acontecer. O segmento entre o Striker e o Eugene simplesmente pointless, inútil, outro ponto negativo. O combate do Big Show e o Kane foi mau, e o combate entre o Shawn e o Deus e os McMahons foi razoável, mas houve muita estupidez à volta, apesar das coisas boas, e poderia ter sido muito melhor. Por isso, é um pay-per-view mediano, pay-per-view que está muito perto de ser negativo, mas estes 2 combates, um bastante bom e outro muito bom, salvam este pay-per-view. Resta-me dizer obrigado a todos por terem visto o vídeo. Espero que tenham gostado. Digam na caixa de comentários o que é que acharam. Se lembram deste pay-per-view, se podem dar a dizer alguma coisa que, em relação ao evento, e que possam ajudar naquilo que eu estive a dizer. Na próxima semana eu tenho um dilema, porque eu não sei se quero analisar o Judgment Day da SmackDown ou se quero passar logo para o One Night Stand. O que me faz não querer ultrapassar o Judgment Day por completo é que há alguns combates que eu acho que seriam interessantes de analisar, mas eu não sei se isso será suficiente para me manter nesse pay-per-view, porque não acho que hajam grandes coisas para se falar nesse pay-per-view, mas eu ainda vou pensar se analiso o Judgment Day primeiro do que o One Night Stand, mas seja como for, para a semana vocês logo descobrem. Muito obrigado e até